Paz de Cristo, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal É Desse Modelo. E esse que vos fala, seu amigo, seu irmão, pastor Reiner Teixeira. Tá joia? Essa feita daremos sequência no nosso estudo Jesus, sua vida, sua obra. E hoje, né, o ponto desse estudo é: ele morreu pelo seu pecado. Ele morreu pelos nossos pecados, tá bom? Eu te recomendo estar acompanhando. Esse aqui é o quinto vídeo deste estudo, então que você possa acompanhar os episódios passados para uma melhor compreensão e uma interação dentro deste assunto, tá joia? E você que pela primeira vez vê essa lataria amassada, eu te peço por gentileza, se inscreva nesse canal, tá certo? Venha fazer parte dessa crescente e abençoada família em nome de Jesus, tá certo? Compartilha, muito importante o seu compartilhamento para que mais pessoas tenham acesso ao material aqui desenvolvido, tá bom? E pode crer numa coisa, o seu compartilhamento pode libertar pessoas das garras do capeta da ignorância. Pode crer nisso daí. Amém? Deixe o seu comentário abaixo, muito importante. Vou ler o seu comentário. Se necessário, né? Eu vou responder. Leio todos e respondo a todos quando necessário. Tá joia? Compartilha com o homem, com a mulher, com o menino, com a menina e com o tiozinho e com a tiazinha do Zap. Tá joia? Quero cumprimentar aqui a minha irmã Flávia Menezes, que está na área. Deus abençoe, filha. Me dê, por gentileza, o feedback acerca do áudio e vídeo. Tá? No meu retorno aqui, o meu áudio cortou algumas vezes. Tá? Me dê o feedback, por gentileza. E vamos iniciar o nosso estudo, tá bom? Eu te peço, você que vai acompanhar, esteja com sua Bíblia em mãos, esteja com sua Bíblia. Nós vamos ler muitos textos em Romanos, então que a sua Bíblia esteja aberta, tá joia? Muito bom, muito obrigado, filha, agradeço. Então vamos lá, filha. Então já dei os meus recados, já pedi para escrever, você já está no canal É Desse Modelo, você vai deixar aquele comentário de fogo e você vai compartilhar, né? Repreendendo o capeta da ignorância. Coisa boa, tá? Coisa boa. Glória a Deus. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados. Quando vemos o relato ali na carta de Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios 5, 21, Paulo vai dizer: aquele que não conheceu o pecado. Só um instante, deixa eu fechar aqui. Deixa eu voltar aqui para o chat. Voltei para o chat. Bom, então Paulo vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, ou para que nele, através dele, nós venhamos a ser justificados perante Deus, tá bom? Quando também nós vamos lá conferir o texto de Isaías 53, versículos 5 e 6, texto, principalmente o versículo 5, bastante conhecido, né? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas,
Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre si mesmo, a iniquidade de nós todos. Tá bom? Eu vou mudar aqui este fone aqui, ó, porque eu acostumei com o retorninho, né? Acostumei com o retorno. Vamos ver aqui. Glória a Deus. Bem, meu. Bom, Jesus, ele se entregou, ele morreu por nós. Ato extremo de amor, ato extremo de entrega, né? Uma vez que nós observamos que Deus, vamos dizer, não tinha por... A gente fica aqui tentando medir palavras, né, para melhor se expressar, mas eu vou falar de um jeito com a sequência da frase vocês vão entender, né? Deus não tinha obrigação nenhuma de salvar o homem, uma vez que o homem, ele estava trilhando o seu caminho, o seu próprio caminho, e o homem decidiu trilhar o caminho das trevas, fazendo a sua própria vontade, desfrutando, né, dos frutos produzidos pela sua carne, e o homem estava se entregando, ele estava entregue, na verdade, às trevas, tá? Deixa eu levantar aqui. Ora, muito bem. Mas Deus, não sendo obrigado, preste bem atenção, ele decidiu salvar o homem, alterando todo o curso da história da humanidade, né? Uma vez que o homem decidiu, o homem quis trilhar o caminho das trevas, né? O homem decidiu ir para o lado negro da força, tá? Mas Deus, não sendo obrigado, estou repetindo para catequizar os irmãos fixarem isso daí na cabeça. Deus, ele se destituiu da sua glória para se fazer homem, servo, foi perfeito e por causa da sua perfeição, ele foi aquele que se sacrificou de forma substitutiva, um sacrifício perfeito, né? Um cordeiro perfeito para o sacrifício. Ele se entregou por nós, tá bom? Então, muito bom. A grande questão, meus irmãos, é a seguinte, porque se você falar isso em qualquer porta de boteco, se você fazer essa pergunta em qualquer porta de bar, qualquer. Estou falando porta de bar, mas pode ser qualquer lugar relacionado, né, ao mundo de então, né, em qualquer lugar. Então você vai chegar uma pessoa e vai perguntar, vem cá, você acredita que Jesus morreu pelo seu pecado? Né? Como nós estamos num país que a maioria é cristã, com certeza ele teve, na sua infância, chegou essa informação nele, ele aprendeu isso de alguma forma. Presbítero Pedrosa, canal Apenas a Verdade está na área. Deus abençoe meu irmão, meu amigo e meu mestre. Estamos juntos. Você que agora temos 2 pessoas conferindo, né, o manto, mas no gravado, por gentileza, você que não conhece este canal Apenas a Verdade, dê uma conferida lá, se inscreva, né, e junto a mim,
vamos ali aprender com esse homem de Deus, tá bom? Canal Apenas a Verdade Pedrosa Oficial. Glória a Deus. Nos encontramos lá. Então, veja só. Você pode ir em qualquer lugar e perguntar, pela educação que lhe foi, né, atribuída lá no início, lá na sua infância, por exemplo, aliás, a educação que lhe foi ministrada, né? Talvez ele teve, em algum momento, um ensino religioso, né? E lá ele chegou ao conhecimento de que Jesus, que um certo homem foi crucificado. Ele foi crucificado por causa do pecado do homem, né? A verdade, ele vai falar, na verdade, a pergunta é, né? Você acredita que Jesus morreu por você ali na cruz? Sim, acredito, né? Você acredita que Jesus morreu pelos seus pecados na cruz? Não, sim, acredito, porque sabem da informação. Só que essa informação, ela só vai valer de verdade, ela só vai ter um peso, ela só vai trazer uma diferença para essa vida quando ele receber a iluminação dessa verdade, quando ele compreender essa verdade, tá? Aí sim vai fazer toda a diferença. Igual estou dizendo, qualquer lugar que você for e fizer essa pergunta, em qualquer lugar, praticamente, por exemplo, aqui no solo brasileiro, na maioria cristã, todo mundo vai responder a mesma coisa para essa pergunta, tá? Então, vamos lá. Aprofundando nessa pergunta, né, você precisa ter um entendimento profundo, na verdade, para você entender e responder essa pergunta, tá? Jesus morreu pelos nossos pecados, tá? Mas por quê? Simplesmente ele foi lá, se sacrificou, se entregou, né? Porque eu sou um espelho que reflete a imagem do Senhor, então por causa disso Jesus foi lá e sacrificou, né? Porque eu sou menino dos olhos de Deus, né? Porque eu sou chamado e escolhido desde o ventre da minha mãe, né? É porque minha irmã Flávia Menezes, ela tem um coração bom, né? É porque o presbítero Pedrosa é um homem íntegro que ensina na internet? Por isso? É por isso? Não é por isso. Não é por isso. A questão toda é, meus irmãos e minhas irmãs, deixa eu ver se chegou mais alguém, por enquanto não. A questão é, o homem já estava destinado para a condenação eterna. E para que o curso da história humana fosse alterado, foi necessário que um redentor, um solucionador deste problema, viesse ao mundo e trouxesse aquela solução, né, que desviaria, que mudaria o curso da história da humanidade, tá? Então, o que vemos na palavra? Né? O que vemos na palavra? Quando a gente abrir a palavra do Senhor lá em Romanos 3:10, ali vai dar uma resposta para aquele que pode afirmar, mas eu não estava naquela época, Jesus morreu por mim por quê? Né? O que eu fiz? Né? Que pecado eu teria que refletiria ou acarretaria na morte de Cristo? Que pecado eu tenho? Eu sou bom, né? Eu tenho um coração bom, eu canto na igreja, ou às vezes eu não vou na igreja, mas pago minhas contas em dia, isso faz diferença, né? Até na igreja tem esse problema aí. Mas, vamos lá. Eu pago minhas contas em dia, nunca matei, nunca roubei, nunca traí minha esposa,
pago meus impostos, né? Sou um cidadão, sou um bom vizinho, né? Não maltrato ninguém, respeito as pessoas, os idosos, as criancinhas e tudo mais. Então, não entendo por que Jesus morreu pelos meus pecados, né? Olha, Romanos 3,10 vai falar lá, não há um justo, nesse mundo não há um justo, não há um justo sequer, tá? Porque lá atrás, o nosso pai, ele pecou, Adão, e por causa do pecado de Adão, por causa da falha, por causa da transgressão de Adão, a consequência do pecado de Adão, vamos dizer, ele contaminou toda a raça humana. Então é o seguinte, tá, quem cometeu a transgressão foi Adão, né? Tudo jóia. Mas o que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver é que a consequência desse pecado foi trazer a separação entre o homem, a inimizade entre Deus e o homem, e essa inimizade, ela permaneceu até que Cristo chegue em você, né? E restabeleça, né? Faça diplomacia, vamos dizer assim, entre você e Deus, estabelecendo ali o seu vínculo, né, de Deus com você, tá bom? É por aí o raciocínio que nós devemos aqui desenvolver, tá certo? Estou falando aqui de uma forma bem didática, bem beabá mesmo, para que você, lógico, amanhã você quiser aprofundar nesse estudo, você vai ter já uma base. E outra coisa, um detalhe muito importante, você não vai ser passado para trás, enganado nessa matéria por ninguém mais, tá bom? Eu quero abrir com você aqui, ó. Quero abrir aqui. Deixa eu ver se eu coloco a Bíblia aqui na tela. Opa! Mariessa está na área. Deus abençoe, filha. Fala, Menezes. Pastor, Adão e Eva foram avisados que Jesus viria para corrigir a entrada do mal do pecado na humanidade? A gente pode correr lá em Gênesis e confirmar. De lembrança aqui, ó, eu posso dizer, Santos Calderon, a paz. Minha irmã Flávia, quando você vai conferir, quando Deus ele vai corrigir, vai castigar o homem, Adão e Eva, o que vai falar lá? Você vai ter a passagem que vai falar que o homem ele teria que trabalhar, né? Ele comeria do suor do seu rosto e tudo mais, né? A mulher ela passaria a ter dores ao conceber, tá certo? E Deus disse que da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, tá certo? Então a resposta seria sim, sim. Né? Se eu estou entendendo bem a sua pergunta, a resposta é sim, tá bom? A gente pode aprofundar nisso daí um pouco mais tarde aqui nesse vídeo. Minha irmã manda a mensagem aqui de novo, tá? Mas se a irmã também se der por satisfeita com a resposta, diga aleluia ou cante, amém? Vamos lá. Olha só. Naquela ideia que eu falei para vocês, de qualquer um que você chegar e perguntar, eles vão responder que sim, houve sim o sacrifício de Cristo, houve sim a morte de Cristo,
né? Deixa eu ler um negócio aqui, ó. Todas as pessoas e até mesmo os incrédulos sabem que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas não tem a revelação espiritual, né? Ou seja, a iluminação, não receber a iluminação dessa verdade, tá bom? Que aí tem a diferença. Você ter o acesso à informação, você ter conhecimento da informação é uma coisa. Agora, quando aquela informação chegou em você, abrindo o seu entendimento, trazendo iluminação ao seu entendimento, aí a coisa muda de figura, né? Aí muda de figura. Agora eu quero fazer uma pergunta. Por que Jesus, por que Deus, na verdade, ele exigiu do Cordeiro o seu sacrifício, né? Por quê? Nós vamos estudar isso daí. Para conhecermos o amor de Deus, é necessário conhecer também sua santidade e justiça. Olha só, infelizmente hoje só é pregado, só é falado de um Deus amoroso e galardoador. Isso é um grande problema. Claro, Deus é tudo isso. Amor, abençoador, glória a Deus. Mas tem diversos outros atributos, né? E muitas vezes as pessoas elas não compreendem certos pontos doutrinários, biblicamente dizendo, né? Porque não conhece os atributos de Deus, né? Então, por exemplo, se você falar de justiça, algo relacionado à justiça de Deus, muitas vezes as pessoas não darão crédito à mensagem, porque o único Deus que ela conhece é o Deus que as ama, que as pega no colo, no momento de dificuldade, quando está andando na praia, você acha que está sozinho, mas na verdade Deus está com você. E quando você está andando pela areia da praia, nos seus problemas, né, pensando nos seus problemas, nas suas tribulações, dificuldades, quando você olha para trás, você não vê 4 pegadas, você vê 2 pegadas, porque Deus estava te carregando no colo por todo esse caminho de dificuldade, problemas e tudo mais. Ai, irmãos. Ai, meu Deus do céu. Mas é assim que eles fazem, né? E eles reproduzem, né? Eles copiam, como papagaios de pirata, eles vão reproduzindo essas frases de efeito, essas historinhas, essas fábulas, né? Reproduzem e geram crentes fracos, né? Pessoas que não conseguem ouvir não, né? Pessoas que, na menor dificuldade que aparece, elas já querem abandonar, entre aspas, né, Jesus, né? Porque esse Jesus não atendeu às suas demandas e expectativas e por aí vai. É isso que dá, esse é o resultado, né? Então você tem aí pessoas que... Porque isso que eu falei aqui, isso é uma decoreba, isso aí existe na internet, você com certeza já ouviu isso, né? Com certeza já ouviu isso. É bonitinho demais. Ouvir isso é bonitinho demais, né? Mas será que é isso aí mesmo? E será que é só isso aí mesmo? Né? Você está achando que é fácil, irmão Santos Caldeirão? Não é fácil não, meu irmão. É complicado, né? Então, esse é um problema. Quando não conhecemos os atributos de Deus, só aqueles que nos é apresentado e é mais conveniente para nós, torna-se muito difícil compreendermos coisas mais profundas, coisas mais complicadas de se raciocinar, de se entender, né, dentro da doutrina bíblica, dentro da palavra do Senhor, né? Glória a Deus. Há 5 pessoas nos assistindo, uma delas é meu irmão, mestre Jadson Marques.
está na área. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, então nós falamos de amor, falamos de Deus galardoador, Deus santo, Deus justo, né? Estamos aqui falando aqui só de 4 atributos, tá? Então, é uma pincelada que eu resolvi dar aqui, achei bastante interessante falar isso para vocês, né? Porque se eu não falar, né, o que você tem de pessoas aí para enganar é um monte, né? São poucas para falar a verdade, infelizmente, né? Eu estou esperando aparecer um aqui hoje. Amém? Ó, Deus é perfeitamente santo, perfeitamente justo. Esse é o motivo, né? Por causa dos atributos de Deus, esse é o motivo que foi necessário haver um sacrifício perfeito, tá? Para aplacar a fome de justiça de Deus, vamos dizer assim, né? Para saciar a sede de justiça de Deus, tá bom? Nós vamos aprofundar nisso daqui. Que Deus, ele não pode suportar nem aquilo que para nós, né, é um leve delito, um leve pecado. Nós sabemos muito bem que para Deus não há dimensionamento distinto de pecado. Né? Pecado é pecado. Pecado é pecado. Né? Independente de quem cometa, independente do que cometa, né? É mal diante dos olhos do Senhor, que é Deus justo e Deus santo, não só Deus de amor, tá bom? Sua santidade de Deus se ofende com qualquer pecado e a sua justiça, ela exige correção, punição, tá? Eu quero que você lê comigo aqui, ó, Romanos 1:18. Romanos 1:18. A ira de Deus se revela. Eu vou pedir para os irmãos abrir a Bíblia aí hoje, tá? Porque haverá mais textos aqui e vamos dar um dinamismo melhor hoje, tá? Porque o assunto ainda não chegou na metade, o vídeo de hoje, tá? Romanos 1:18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça, pela injustiça. Então, vou repetir aqui: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Vocês entenderam isso daí? Deixa eu colocar a Bíblia na minha frente aqui, ó. Que aí eu olho os comentários e consigo ler a Bíblia aqui, ó. Eu não vou ver a minha lataria, mas não importa. O interessante é ver a Bíblia e os comentários aqui, ó. E olha só, Adailton está na área. Cante! Glória a Deus. Vamos lá, irmã Mary S. Olha só. Está também na área irmã Josineide Lima, mais conhecida como irmã Josi. Cante! Bora. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Que detêm a verdade pela injustiça. É como se fosse assim, se desviam da verdade para poder cometer a injustiça. Ocultam a verdade,
fazem vista grossa da verdade, se desviam da verdade, né? Se desviam da verdade para estarem em injustiça, para praticarem a injustiça, tá bom? Essa é a situação do homem, né, pecador. É dessa forma que Deus vê o homem pecador, e essa é a forma de que Deus, né, ele olha, ele observa a humanidade. Deixa eu ver se eu consigo ler um texto antes aqui, ó. Olha só. Olha o que Paulo está falando no versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Você vai ver isso daqui lá, né? Abacuque 2:4, né? Você vai conferir isso. Gálatas 3:11 tem esse texto, tem essa referência também, né? Hebreus 10:38 também tem essa mesma referência. Então, Paulo ele está citando aqui Abacuque 2:4, né? Como ele escreveu Romanos, escreveu Efésios, você vai ver essa mesma referência, tá? Há quem atribui a autoria de Hebreus por causa dessa repetição desse versículo aqui, tá? Há quem atribua a autoria de Hebreus por causa disso aqui, né? Porque foi Paulo, em 3 cartas, né, que reproduziu, né, esse texto, esse versículo lá de Abacuque, tá? No Antigo Testamento, tá? Então vamos lá. Se a exigência, nós estamos falando que o homem estava em pecado. Jesus veio para tirar o pecado do mundo, né? Por um homem veio o pecado, Adão, né? O último homem veio para tirar o pecado do mundo, Jesus, né? Falando da exigência de Deus, se a exigência é tão grande e se o homem é totalmente perfeito, e se só um homem, perdão, ele é totalmente perfeito para agradar a Deus, então quem pode agradá-lo, né? Então, assim, a gente tinha eu vou ler aqui de novo, ó. Se a exigência é assim tão grande, e se só um homem totalmente perfeito pode agradar a Deus, quem pode agradá-lo? Quem pode agradar? Porque olha só, a gente tinha um sistema, nós tínhamos um sistema antigo, no qual o homem pecava, o homem transgredia contra Deus, ele levava um animal até o sacerdote colocava a mão na cabeça do animal, colocava a mão na cabeça do homem, falando assim de formas gerais, porque o Antigo Testamento ele menciona várias regras, né, vários critérios para que seja realizado o sacrifício, né? Mas de forma geral, que basicamente eu posso aqui reproduzir para vocês é isso. Então, o sacerdote colocava a mão na cabeça do pecador e a outra mão na cabeça do animal perfeito, né? Ele não poderia ter mancha, não poderia estar com a pata quebrada, não poderia estar cego, né? Dentre outras coisas, né?
Aí tinha questão de quantidade, aí tinha condição das cores, né? Isso aí tudo, macho, fêmea, né? Isso daí, a lei, ela vai determinar, né, para diversos tipos de transgressão, tá? Então, estou te falando aqui de forma aqui bem básica, né? Estamos sintetizando aqui o assunto. E o sacerdote, ele colocava o pecado daquele homem, fazia transferência daquela... Eu não posso dizer transferência, Ele imputava, vamos lá, ele imputava no animal o pecado daquele homem, tá bom? E ali ele imolava o animal, sacrificava o animal, tá bom? Então veja bem, Deus naquela época da lei, ele tinha já um padrão, ele estabeleceu um padrão de como que deveria ser o procedimento, né, o ritual de sacrifício para que seja coberto o pecado do homem, tá certo? E ali no Antigo Testamento, mesmo com vamos dizer, a dificuldade que aquele povo tinha lá no deserto, que isso tudo foi dado no deserto, Deus ainda estabeleceu com critério, né, como que deveria ser esse ritual, né, os rituais, entendeu? Então você já vê que Deus, didaticamente, ele já apontou para mim e para você lá no passado, que o que deveria ser feito com relação ao pecado, né, o sacrifício, né, que deveria ser realizado por causa do pecado do indivíduo, do homem, ele deve ser feito de forma perfeita, tá? Deus, de forma didática, ele apresentou isso daí para mim e para você. Como que está o áudio, meus irmãos? Aqui, minha internet está querendo fazer graça para mim e para você. Vamos esperar ela subir aqui. Deixa eu colocar em modo avião no celular. Parece que resolveu. Vamos lá. Tá melhor? Tá melhor agora? Tá melhor agora? Bom, aos irmãos respondam aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, aí tá caindo, tá querendo cair. Vamos dar sequência, meus irmãos. Abra comigo. Deixa eu ler aqui. Então, a pergunta é: quem que poderia agradar ao Senhor se sacrificando, né, ou realizando um sacrifício que agrade ao Senhor e que atenda a todo o critério estabelecido por Deus para realizar esse sacrifício, né? Bom, Jesus, ele veio ao mundo. Jesus, ele se colocou como esse cordeiro imaculado, sem mancha, perfeito, né? Ele se colocou como sacrifício último, sacrifício perfeito, sacrifício suficiente, tá bom? Então vamos dar uma sequência aqui, ó. Quem poderia, na verdade, preencher todas as recomendações pré-estabelecidas por Deus para tal sacrifício perfeito, né? Quem foi? Jesus, né? Porque não haveria ninguém, não haveria um profeta, não haveria um sacerdote,
né, não haveria um bom líder religioso naquele período lá que pudesse fazer tal coisa. O porquê? Dada ao nível, né, de perdição, digamos assim, do homem, dado ao nível de transgressão, dado o nível de falta de temor, dado o nível de entrega às trevas, né? Dado ao nível de iniquidade, então não haveria. Você vai lá comigo, lá, Romanos 3,10, porque não há um justo, nem um justo sequer, nem um justo sequer. Romanos 5,23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou quando você vai ver lá outras versões, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Né? Então, quem? Quem? Por que o homem chegou nisso? Romanos 6,63, né? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Lá atrás, nosso pai, Adão, ele pecou. A recompensa, né, da sua transgressão, ela passou para todos os homens, né? O vírus que Adão contraiu lá passou para toda a carne, para todos os homens. O resultado é a morte. Ah, mas pastor, eu conheço homens que já viveram tanto e tudo, estão vivendo aí, né? Nunca morreu. É, mas a questão não é essa morte que eu estou falando, né? É a morte espiritual, é a morte eterna, né? É uma vida, quando falamos de morte, não é só quando finda a nossa trajetória aqui na Terra. Não é só quando jogam a pá de terra em cima da caixinha de madeira. Não, não é. Não é isso. Morte, separação, morte espiritual. Há quantos mortos nós vemos dia e noite, andando pelas ruas, pessoas vazias, pessoas sem Deus, né? Porque que do início, meu irmão, todo homem, ele poderia ter nascido, já nascendo, conhecendo a Deus, e eternamente viver com conhecimento e conhecendo Deus, né? Mas quando Adão pecou, esse vínculo, ele foi quebrado. Esse vínculo foi quebrado. Então você vê pessoas mortas, vivendo apenas para si mesmo, fazendo a vontade da sua carne e separadas de Deus. Tá certo? Aleluia. Esta é a morte eterna, o castigo eterno. Quem está sujeito a esse castigo? Quem está sujeito ao castigo de morte eterna, de separação eterna? Toda a humanidade. Todos. Todos aqueles que não foram vivificados por Cristo. Todos aqueles que não chegaram ao conhecimento da pessoa de Cristo. Todos aqueles que não receberam iluminação de quem é este homem divino que andou aqui por essa terra e que se sacrificou por nós. Tá certo?
Ó, quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, entendemos como estamos mal diante de Deus. Veja só, você pode analisar, eu já fiz essa análise, aliás, na verdade, faço sempre essa análise. Quando eu estava vivendo por mim mesmo nesse mundo, vazio, sem Deus, né? Eu via que aquela situação no qual eu estava era algo normal. Na verdade, eu queria era mais. Hoje eu vejo, né? Eu queria piorar muito mais, né? Queria piorar muito mais. Queria praticar muito mais pecados, muito mais, ser muito mais ímpio do que eu era, entendeu? Mas quando você e eu, nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, né? A gente olha lá para trás e pensa assim, meu Deus, eu não acredito que eu já fui isso, eu não acredito que eu já fiz aquilo, né? Quando você consegue hoje fazer essa análise, é porque verdadeiramente você um dia foi alcançado pelo Espírito Santo, você foi constrangido a um arrependimento, por isso que hoje você está aqui dando glória a Deus, aleluia, né? E ele te convenceu, né? Ele te deu a certeza de quanto que você era injusto, quanto que você era pecador, né? E do quanto que a justiça do Senhor iria sobre a sua vida se você continuasse com aquelas práticas, tá bom? Quando nós entendemos, quando estamos mal diante do Senhor e como é grande a nossa vida divina. Deixa eu chegar um pouquinho perto aqui, gente. Deixa eu melhorar a câmera aqui. Tá muito ruim aqui para mim acompanhar a leitura. Deixa eu chegar pertinho. Deixa eu abaixar aqui. Aqui, ó. Está aqui na área Tani Mary Leal. A paz do Senhor, filha. Tani Mary Leal, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Maria das Graças da Silva está na área. Glória a Deus. Mary S. Nem nós não conseguimos imaginar nem um dia mais sem a presença do Senhor. Deus me livre e guarde, né? Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui, eu não percebi. Tá bom. Deixa eu ver se eu consigo agora acompanhar na leitura. Vamos lá. Quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, então entendemos como estamos mal diante de Deus e como é grande a nossa dívida para com Ele. Conhecemos a nossa culpa e perdemos a paz. Né? Meu irmão, quão terrível é quando você vê, quando nós vimos, né, no lamaçal em que nós estávamos, o terror que foi aquele momento que a gente viu onde que a gente estava, e tivemos aquele terror assim, meu Deus do céu, me resgata daqui, eu não quero continuar aqui, ou eu não quero voltar para aqui, eu me mantém seguro, Senhor, seguro na minha mão, não me deixa viver sem a sua presença, porque eu não quero voltar para pular. Meu irmão, aconteceu isso comigo e contigo. Glória a Deus. Só então começamos a compreender por que Jesus morreu. Ele morreu para satisfazer a justiça de Deus
e aplacar a sua ira, tá? Nós merecemos ser castigados pelos nossos pecados, mas Jesus aceitou ser castigado no nosso lugar. Assim, Deus satisfez sua justiça. Assim, Deus satisfez sua justiça, imputando em Cristo o nosso pecado, né? Por isso que falamos sempre, sacrifício substitutivo de Cristo, tá bom? Deixa eu abrir aqui, ó, Isaías 53, quer ver? Um texto posterior àquele que nós lemos, quer ver, ó? Eu vou ler de novo o texto que lemos aqui, ó. A partir do 5, ó. Mas ele foi ferido, 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Por a transgressão do povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Deixa eu mudar a versão aqui da Bíblia, só um instante. Aleluia. Eu vou ler novamente, versículo 9. E puseram na sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aleluia! Aleluia! E foi assim que Deus aplacou a sua ira, satisfez a sua justiça, tá bom? Foi desse modelo, meu irmão. Foi desse modelo. Deixa eu me ler aqui, ó. Se nós somos culpados diante de Deus, como podemos ter paz com Ele? Né? Se nós somos culpados, como vamos ter paz com Deus? Só temos quando entendemos que Jesus pagou o nosso pecado, o nosso castigo, a nossa dívida. Por isso que eu digo é a diferença entre você professar uma informação, você reproduzir uma informação é uma coisa, agora você abrir a sua boca e professar algo que foi iluminado a você através do Espírito Santo, e através disso você compreender perfeitamente aquilo que foi feito, né, por Cristo ali na cruz. Isso faz toda a diferença. Glória a Deus. Eu quero fazer aqui um paralelo
quero fazer um paralelo, e eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos. Nós vamos ler alguns textos aqui, amém? Olha só, consequências do pecado, tá? Eu vou falar aqui, ó, consequências do pecado, e vou falar a solução que veio com a morte de Jesus, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ruth Vieira de Paula está na área. Graça e paz. Fala de Magé, Rio de Janeiro. Deus abençoe, filha. Seja muito bem-vinda ao canal É Desse Modelo, né? Eu acredito que eu vejo a irmã aqui pela primeira vez. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Ô, glória! Vamos lá. Então, primeiro, consequência do pecado. Segundo, a solução pela morte de Cristo, tá? O homem, ele ofendeu a santidade de Deus e provocou sua ira, conforme nós já lemos aqui em Romanos 1, versículo 18. Vem aqui, Bíblia. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que se desviaram da verdade. Cortei minha Bíblia aqui, ó. Que detém a verdade em injustiça, tá? E agora aqui, ó, a solução, né? A morte de Jesus foi propiciatória, coisa boa. Romanos 3:25. Meus irmãos, é altamente necessário que você leia Romanos hoje. Leia Romanos hoje, tá? Leia Romanos. Principalmente do capítulo 1 até o capítulo 6, tá? Até o capítulo 8, tá? 1 até o 8. Fica essa missão aí para você. Cadê a Bíblia? Aqui, ó. Eu vou ler a partir do 23, Romanos 3, perdão, a partir do versículo 23. Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados diante os cometidos sob a paciência de Deus. Ó, início do versículo 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Tá bom? Vamos lá. Lá atrás, né, na lei, literalmente, o sangue de um animal perfeito, ele era derramado por causa do pecado de um transgressor, né? Na época de Jesus, o sangue do Cordeiro perfeito foi derramado por causa do pecado do homem. Mesma coisa, né? E quando fala aqui que pela fé, né, houve a propiciação, ou seja, o sacrifício, um pagamento, né, pelo sacrifício, pagamento da dívida pelo sacrifício, né? Deixa eu ler aqui de novo aqui, ó, para vocês entenderem. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. É como se estivesse Paulo dizendo assim, quando estivesse explicando o pela fé da seguinte forma: você
visivelmente, né? Agora aqui, aqui na Terra aqui, não, como que eu posso dizer? Tá, você viu alguma vez o sangue de Cristo sendo derramado por você? Você nunca viu, né? Literalmente você viu? Você nunca viu. Mas pela fé, né? Nós recebemos, né? Aquela propiciação, aquele derramamento de sangue que foi vertido ali no Calvário para a remissão, para a justificação, né? De nós pecadores. Tá certo? Então vamos lá. Tinha 9 pessoas, agora tem 5, ó. Achando que o pessoal não está gostando do manto, não. Mas vamos seguindo, né? Eu gosto de falar. Glória a Deus. Hebreus 2:17. Ó. Hebreus 2:17. Glória a Deus. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que nele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ah, quer ver? Ah, tá. Ah, tá certo. O texto aqui é o seguinte, porque Hebreus, né, o autor, ele vai fazer uma apologética da pessoa de Cristo em detrimento a, a tudo aquilo que é a antiga religião, que é a religião dos hebreus, né, os judeus, criam e estavam atrapalhando, né, como que eu posso dizer? Estava atrapalhando estava atrapalhando naquele período, né, o crescimento da igreja de forma sadia. Por quê? Como já disse aqui, já no primeiro século, um dos grandes problemas que os apóstolos tiveram que lidar, era aquela heresia de que eles não acreditavam, eles não davam crédito a Cristo da forma que deveria ser, né, quanto à salvação. Por exemplo, eles criam que se você recebeu a Cristo, você creu em Cristo, amém, né? Mas para a salvação, além de crer em Cristo, você tinha que observar toda a lei, né? Então, quando você vai aqui em Hebreus, você vai ver o escritor falando que Cristo foi maior que Abraão, né? Cristo foi maior do que Arão, Cristo maior que Josué, né? Cristo maior que a lei, Cristo maior que os anjos, tá bom? Então, fica aí a dica, leia esse livro também, muito bom, muito bom. Deixa eu ler aqui de novo aqui, ó. Porque aqui está falando de Abraão, aqui o texto está falando de Abraão. Deixa eu me ver aqui. Hebreus 2:17. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Aqui está falando, meus irmãos. Deixa eu ver o texto aqui, ó. Deixa eu ver todo esse texto aqui, quer ver? É que eu vou mudar de raciocínio se eu fazer essa leitura aqui. Porque esse texto eu não gostei aqui dessa. Ele ficou muito solto, muito solto.
Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Quer ver? Vamos lá, gente. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o vistes, para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado da glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos, né? Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagraste pelas aflições o príncipe da salvação deles. Mas assim que o santifica, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome e meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui a mim, e aos filhos de Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é o diabo. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Assim, por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Tá. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Certo. Ok. Aqui o texto aqui está falando que Jesus, ele veio aqui nessa terra, e como homem, né, ele foi sujeito, né, a todo pecado, mas ele não se curvou, ele não se rendeu, ele não cometeu esse pecado, né? Então, quando a palavra diz que ele foi feito menor que os anjos, né, foi justamente para mostrar para o homem, para mim, para você, que somos tentados, né, que um homem ele pôde suportar e não se entregar ao pecado, tá bom? Vou dar sequência aqui. Deixa eu me ver aqui.
Glória a Deus. Com a leitura completa, e os irmãos entenderam esse texto, né? Eu tinha que ter lido ele todo mesmo. Vamos lá. Então, a consequência do pecado, né? O homem ofendeu a santidade de Deus e provocou sua ira. A morte de Jesus como solução, né? A morte de Jesus foi propiciatória, ou seja, satisfez a justiça de Deus, não significando que a justiça de Deus foi eliminada. Não quer dizer que Deus ele não vai cobrar, né, de mim, de você, algo amanhã. Não, né? Não. Mas a justiça de Deus, ela foi satisfeita, ela foi aplacada, tá certo? Ela foi aplacada. Não quer dizer que por aquele sacrifício no passado que Jesus fez, né, todos os homens já estão salvos, né? A ira de Deus foi aplacada por completo, porque o sacrifício foi perfeito e Deus aceitou esse sacrifício, tanto que ele mesmo ressuscitou a Cristo, né, no terceiro dia, né? Não, né? Atos 2:24, né? Não fala que Deus ressuscitou a Cristo. Não, né? Tem gente que pensa nessa linha. Tem gente que pensa que aquele sacrifício ele foi tão eficaz, né? Que ele está valendo para hoje. Então, todos são salvos, né? Se o irmão Jadson estiver aqui, acho que ele vai saber qual é o nome dessa linha de entendimento aí. Eu, nomenclatura, não guardo, não. Já temos 1h11, meus irmãos. O que é isso? Deixa eu correr aqui. Deixa eu correr aqui com esse estudo. Oh, glória a Deus. Aí tá tão bom falar com os irmãos, ó. Nem vi a hora passar. Nem vi a hora passar. Eu vou deixar todos os textos. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui na minha frente um quadro que está mostrando de um lado consequências do pecado, do outro lado a morte de Jesus como solução. Eu vou pegar esse quadro que vai ter os textos, né? Eu vou deixar ele lá na aba da comunidade. Vou deixar lá hoje para que vocês possam conferir comigo no replay, tá bom? Aí lá vocês estudam esses textos com mais profundidade. Qualquer dúvida pode perguntar, tá? Consequência do pecado. Por causa do pecado, o homem ele está condenado ao castigo eterno, né? A solução, a morte de Jesus foi um sacrifício. Isso quer dizer que a sua morte foi substitutiva. Ele morreu por nós, né? Você vai ler aí Efésios 3:24, Efésios 1:17, 1 Pedro 2, do 24, versículo 24, e capítulo 3, versículo 18. Foi uma troca. Esse sacrifício foi uma troca. Foi um justo pelos injustos. Sacrifício significa que o nosso castigo já foi pago. Amém. Amém. Lógico, todo aquele que nele crer, né? O homem também se tornou escravo de Satanás e do pecado, tá? Por causa do pecado de Adão, da transgressão de Adão. A morte de Jesus, solução, né? A morte de Jesus foi redentora. Isso significa que ele nos resgatou. Ele que não era escravo de Satanás, foi até o mercado dos escravos e nos livrou, né? Hebreus 2, 14 a 15. Que é o texto até que nós lemos aqui. Nos comprou pagando o preço do resgate, né? Uma vez que nós éramos escravos. Pagou com seu precioso sangue, né? O homem perdeu a comunhão com Deus
e não pôde mais se relacionar com ele. Tá? Isaías 59, versículo 2. Essa é uma consequência do pecado, né? O homem perdeu a comunhão com Deus e não pôde mais se relacionar com Deus, né? O homem pecou, veio o véu, criou a separação, a inimizade de Deus e o homem, tá? A solução para essa separação, a morte de Cristo foi reconciliadora, tá? Lembra quando Cristo expirou, Cristo morreu, foi rasgado o véu de cima a baixo, né? Reconciliar quer dizer fazer a paz, né? Quer dizer que afastar as barreiras, o homem afastadas, né? Quer dizer que afastando as barreiras, o homem pode novamente estabelecer um relacionamento com Deus, né? Como já houve a propiciação, o sacrifício, a redenção, o pagamento da dívida, agora Deus reaproxima o homem dele, né? E faz com que ele faça proveito, goze novamente de sua amizade com Deus. Olha para você ver que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. E dessa forma, meu amado irmão, nós daremos aqui uma pausa nesse estudo, tá? Nós vamos continuar ali lá na aba comunidade, vamos movimentar aquela aba, tá? Meio que intencionalmente eu ocultei esse quadro aqui, né? Geraldo Braga está na área. A paz, meu filho. Glória a Deus. Então, meio que eu ocultei esse quadro porque eu quero levar você, né, para frequentar a aba comunidade. Eu vou deixar esse quadro bonitinho lá, e lá, por mensagem, você vai deixar sua pergunta, se houver alguma, né, porque eu creio que você vai ler, você vai estudar, e caso você tenha alguma dúvida, pergunte lá nos comentários e eu estarei respondendo, né? Também os irmãos que conhecerem as respostas podem estar ajudando os irmãos em nome de Jesus, né? Podem aí, em nome de Jesus, estar contribuindo com o crescimento do próximo. Vamos ver aqui a pergunta da irmã Tanimere. Geraldo Braga era do canal do pastor Moabel? É uma pergunta, meu irmão. Irmã Mary S. Deus nos olha através de Jesus, que morreu por nós. Senão seríamos consumidos. É desse modelo. É desse modelo. Grande, imensurável amor de Deus por nós. É desse modelo, minha irmã. Tá? Então, meus amados, nós ficamos por aqui. Eu espero que os irmãos tenham compreendido, né? Eu não gostei, eu estou usando aqui esse quadro que eu vou colocar lá, eu vou dar uma revisada nele, porque eu peguei ele de terceiros, tá? Eu peguei ele de terceiros, mas eu vou dar uma revisada nele, tá bom? Para que os irmãos não tenham dúvida na hora da leitura, tá? E é dessa forma. Então, mais uma vez, gente, vai lá na aba comunidade. Tá? Eu agora, antes desse vídeo, eu deixei um estudo lá, né? Deixei um estudo lá. Então, você possa conferir, né? O conteúdo, tá bom? Muito obrigado a todos que estiveram aqui. O irmão Geraldo, cadê o irmão Geraldo? Eu acho que o irmão Geraldo Braga, eu acho que ele veio do canal do pastor Jardel, né?
Mas amém, né? Vocês estão aqui, vocês são do meu canal. Ô, glória! Glória a Deus, né? Aí se você for para um outro canal, vai falar só, estou vindo aqui do canal do pastor Jardel, pastor Moabel, presbítero Pedrosa, pastor Renner, e glória a Deus. Amém? Esteve aqui comigo Tanimério Leal, irmão Adailton Ferreira, esposo da nossa irmã Josineide, mais conhecida como irmã Josi. Mary S. esteve na área, glória a Deus. Irmã Flávia Menezes está direto aí na área, juntamente com todos esses irmãos que já mencionei aqui. Santos Calderon, cante! Deus abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Geraldo Braga, glória a Deus, esteve aqui na área aqui conosco. Maria das Graças da Silva, esteve aqui na área, aqui conosco. Irmã Ruth Vieira de Paula, esteve na área aqui conosco, da cidade de, deixa eu ver se eu lembro, Magé, aqui ó, Magé, Rio de Janeiro, glória a Deus. Deixa eu me ver quem mais, vamos mais. Meu irmão Jadson esteve aqui na área, glória a Deus. Irmão Eric Ribeiro esteve aqui na área, a paz do Senhor, meu irmão, tamo junto, muito obrigado pela tua presença. Eu não tinha visto antes, eu estava em outra tela. Glória a Deus. Presbítero Pedrosa esteve aqui na área. Cante! Glória a Deus. Muito obrigado. Compartilha. Por favor, gente, deixe um comentário. Espero o vídeo, né, ser admitido pela plataforma, né? Geralmente dura 2 minutos, né, no máximo. E, por favor, deixe um comentário, tá? No vídeo passado, na live passada, com 2 comentários lá, meu irmão, até agora, entendeu? Então, por gentileza, né, foi um vídeo de quinta-feira à noite, 2 comentários, meu irmão. Ô, meu irmão, faz isso não, faz com gordinho não, meu irmão, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todos que aqui estiveram, em nome de Jesus. E agora, faça-me um favor, tá? Eu sou de Contagem, Minas Gerais. Amém, filha? Glória a Deus. Aqui, não se esqueça jamais. A letra que a lei mata, mas o Espírito continua vivificando em nome de Jesus. Amém?